Bom dia, sejam todos bem-vindos a este momento de graça, onde nós paramos um instante do nosso tempo para estarmos em comunhão com o Espírito Santo. Nessa meditação ao Espírito Santo, convido você a abrir seu coração e deixar que Deus faça em você uma obra nova. Portanto, vamos juntos nos entregar ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 27º dia. Qualquer que seja o aspecto pelo qual se considere, o sacerdócio é ministério do Espírito Santo por suas funções diversas. Também é ministério de oração e de concessão de graças. Ora, o Espírito Santo é espírito de santidade, da graça e de oração. Por meio dele, podemos oferecer a Deus um coração puro. Por sua origem e natureza, o sacerdócio cristão é a continuação do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é sacerdote desde o nascimento, por sua natureza e missão e pelas ocupações exteriores de sua vida. Pregou, instituiu os sacramentos, ofereceu o grande sacrifício de expiação, tornando-se destarte o mediador da graça. A obra de sua vida e de seu ministério foi obra sacerdotal. Todos os seus títulos, toda a sua autoridade emanam do seu sacerdócio e dele recebem sua consagração suprema. Jesus, porém, não exerceu o seu sacerdócio, senão pelo Espírito Santo. Era este, de certo modo, a unção incriada do soberano sacerdote Jesus Cristo, e com Jesus Cristo possuía verdadeiramente o Espírito Santo, em essência e em pessoa. Quis que seus representantes visíveis no sacerdócio da Igreja o possuíssem de modo especial para exercerem seu ministério. Esta comunicação do Espírito Santo, esta participação peculiar do seu poder, constitui a essência sobrenatural, a dignidade e o caráter sagrado do sacerdócio católico. É o Espírito Santo que institui os sacerdotes, colocando-os no seu ministério por uma comunicação do seu poder. Mas a ordenação sacerdotal não confere apenas um poder, senão que também dá uma virtude, uma disposição permanente, uma aptidão que é o socorro da graça para o exercício das funções do santo estado em que se coloca o novo sacerdote. E esta virtude e esta aptidão não é senão o Espírito Santo, princípio e autor de toda a eficácia dos sacramentos. Assim, o dizem as palavras com que conferem as sagradas ordens. Recebei o poder de oferecer este sacrifício pelos vivos e pelos mortos. Recebei o Espírito Santo. Serão perdoados os pecados aqueles a quem os perdoardes, e retidos aqueles a quem os retiverdes. Em certo modo, o poder pelo qual os sacerdotes oferecem o sacrifício e administram os sacramentos é também o mesmo Espírito Santo. O caráter, sinal indelével impresso na alma pela consagração sacerdotal, as graças de estado que o acompanham, são simplesmente o efeito da comunicação e da presença do Espírito Santo. O sacerdote é, pois,
no rigoroso sentido da palavra, um ministério do Espírito Santo. Oremos. Espírito Santo, como outrora, por ocasião de Pentecostes, faze cair sobre os discípulos de Cristo as tuas línguas de fogo. Dai-me uma linguagem que venha do alto, para falar a linguagem de Deus. Linguagem semelhante à do Mestre, que jamais proferiu senão a verdade. Linguagem que possa transmitir a autêntica mensagem do Evangelho, sem desvios nem adulteração. Linguagem apta a exprimir a doutrina mais alta nos termos mais simples. Linguagem capaz de responder às questões embaraçosas e esclarecer as sombras e dúvidas. Linguagem de fogo, ardente em comunicar as flamas do amor. Linguagem que, em face das misérias humanas, saiba deparar as palavras de simpatia e conforto que elas exigem. Linguagem que possa trazer apoio aos que perdem a coragem e a esperança. Linguagem que consiga fazer compreender ao mundo de hoje o que o Verbo, palavra por excelência, revelou aos homens do seu tempo. Rezemos juntos a jaculatória para o dia de hoje. Espírito Santo, santificador, santificai os vossos sacerdotes. Espírito Santo, santificador, santificai os vossos sacerdotes. Obrigado, Espírito Santo, pela sua ação no nosso meio, no nosso coração, e que o Senhor possa nos conduzir ao longo desse dia, nos levando a uma comunhão com o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.